Dívida soberana, aumentos de spreads, taxas de juros negativas, emissão da dívida portuguesa e mais apresentação de resultados. No Market to Market desta semana temos muitos temas. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo ao Market to Market, o programa semanal onde analisamos a atualidade económica e financeira e dos mercados financeiros, e comigo tenho sempre dois parceiros aqui do nosso programa. Pedro Lino, olá Pedro Lino, como é que estás? Olá, Bárbara, muito bom dia a todos. E também Filipe Garcia, olá Filipe, tudo bem? Olá, viva! Estou aqui já em preparação para o dia de São Valentim, uma caneca aos corações. E estamos aqui prontos para fazer o nosso comentário semanal. Vamos a isto. Muito bem, e esta semana temos muitos temas, tem sido aqui, os mercados e a economia têm-nos trazido aqui muitos temas, alguns recorrentes, no entanto sempre aqui com perspectivas diferentes. Antes mesmo de começar, como sempre, é o único pedido que nós fazemos, é que subscreva aqui o canal, que deixe aqui o seu like, a sua avaliação, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então vamos começar, meus senhores, por Non-Farm Payrolls. Pedro, primeiro, o que é que isto quer dizer? Não é? O que é que isto quer dizer? E os dados que saíram, o que é que nos mostram? Os Non-Farm Payrolls correspondem aos números de emprego criados e os dados que foram conhecidos dos Estados Unidos na sexta-feira apontaram para uma criação de 467 mil postos-de-trabalho em janeiro, o que é um valor muito, muito elevado, principalmente tendo em conta as estimativas dos analistas, e os 78 analistas da Bloomberg, todos falharam. O máximo que se previa de criação de postos de trabalho era à volta de 250 mil e previa-se até uma destruição que podia ir até aos 400 ou 425 mil postos de trabalho. Isto porquê? Porque em janeiro, normalmente depois da época do Natal, existem a dispensa de alguns colaboradores ou trabalhadores. E o que é facto é que a economia americana mostrou que conseguiu criar postos de trabalho em praticamente todos os setores, onde o setor da restauração, serviço, saúde, transportes foram os que lideraram mais, mas houve outro dado muito impressionante, é que houve a revisão em alta de novembro e de dezembro de 700 dos relatórios anteriores em 709 mil postos de trabalho, o que significa que entre novembro e janeiro a economia americana conseguiu criar praticamente 1.250.000 ou 1.270.000 postos de trabalho, o que é impressionante, e o que estás a mostrar é a evolução da criação dos postos de trabalho desde a pandemia. Na pandemia, se recordam, a economia parou em todo o mundo e nos Estados Unidos houve uma perda de mais de 20 milhões de postos de trabalho. Após quase 2 anos, e as recuperações sucessivas, a força de trabalho ainda não chegou aos níveis pré-pandemia, embora tenha vindo a recuperar a níveis bastante substanciais, e como digo, janeiro não era expectável, mas isto demonstra a força da economia americana. Outro dado também importante tem a ver com o aumento da força de trabalho. A força de trabalho registrou um aumento de 1.300.000 pessoas que regressou à força de trabalho, e tem a ver muito com o fim dos subsídios, e à medida que muitas pessoas também pensavam ou desistiram de trabalhar não só por subsídios, mas por outras atividades. Eu lembro que houve muitas pessoas que pensavam que podiam viver do mercado ou dos mercados e aplicar o dinheiro dos cheques, não só no mercado de capitais, mas também de criptomoedas, e o que é facto é que, provavelmente por força também das novas condições, estão a regressar ao mercado de trabalho, e isso tem sido positivo numa altura em que as empresas também precisam de pessoas para trabalhar. Filipe, estes números surpreenderam-te? Bom, eu acho que estes números mostram que está a acabar a Covid e que está a acabar o dinheiro, não é? Portanto, está a acabar os subsídios e as pessoas têm que voltar aos seus postos de trabalho. De tudo aquilo que foi dito, enfim, o que surpreende aqui, se isto é uma surpresa ou não, às vezes tem muito a ver com os números que se esperam, que não se esperam, mas há aqui também muitos problemas de medida, os métodos
de previsão, inclusão de sazonalidade, neste momento não se aplicam e, portanto, enfim, podem ser surpresas relativamente ao curto prazo, mas, como vimos naquele gráfico há bocadinho, a tendência está bem explícita, não é? E, portanto, acaba por não surpreender no global. Apenas destacaria aqui um aspecto que me parece relevante, que é o seguinte: nós estamos muito perto, então, de recuperar todos os empregos do pré-pandémico, mas há aqui uma alteração substancial ao nível dos salários. Os salários têm continuado a subir enfim, neste caso em concreto, para além de subir em 0,7% em janeiro face a dezembro, aqui o que se destaca é que subiram 5,7% numa base anual, portanto, face a janeiro de 2021. E esta é que é a grande diferença, ou seja, estamos com menos empregos, menos postos de trabalho, mas estamos com salários mais altos. Isto, enfim, marca os tempos que vivemos e que vamos viver. E olhando agora aqui para juros, taxas de juros, Banco Central Europeu, o facto de termos aqui um aumento dos spreads, olharmos aqui para a Itália e para a Grécia. Pedro, o que é que houve e está a haver agora de novo relativamente a estes temas? Bem, houve uma mudança de discurso por parte do Banco Central Europeu, por parte de Christine Lagarde. Se até há 2-3 semanas referia que os Estados Unidos não eram a Europa não eram os Estados Unidos, e que não se perspectivavam subidas de taxas de juros até provavelmente fim do ano. O que é facto é que o discurso foi ligeiramente alterado e o BCE, na realidade, agora tem todos os cenários em aberto, e muito pela pressão do que nós temos vindo a falar, que é a inflação. A inflação, como referimos a semana passada, ultrapassou os 5% na Europa, está a cerca de 5,1%, mais de metade tem a ver com o custo de energia. Ao contrário dos Estados Unidos, como o Filipe há pouco referiu, que os Estados Unidos têm uma pressão em termos de salários, os custos salariais estão a subir. Na Europa isso até ainda não se vê, muito também pelo apelo que foi feito pelo vice-presidente do BCE e pelo BCE em si, que era, no fundo, quase que houve uma ameaça que, se existissem aumentos salariais, que a política monetária podia ser revertida mais rapidamente e que os juros podiam subir. E por isso há aqui um receio também das empresas e dos Estados subirem as taxas, porque isto vai criar uma pressão inflacionista. Mas o que houve foi uma alteração do discurso, e os mercados reagiram imediatamente, entre quinta, sexta, até hoje. As taxas de juros na Itália a 10 anos subiram de cerca de 1,3% para 1,80%, ou seja, mais de 0,5%. Mas na Grécia ainda é muito pior. Na Grécia os juros subiram, e o ano passado ainda falámos disto, como é que a Grécia podia emitir a taxas de juros inferiores à da Itália, cerca de 0,5%. As taxas na Grécia subiram de 0,8%, 1,8% para 2,5%. Ora, se nós pensarmos que o ano passado conseguiu emitir a 0,5%, os custos quintuplicaram em menos de um ano, e o que vemos aí na parte final da curva é uma aceleração, tendo em conta esta perspectiva de alteração de taxas de juros. Mas o que é que o BCE nos diz? Ou pelo menos o mercado, o que é que já está a incorporar? Está a incorporar 3 subidas de 0,1% até ao fim do ano, e provavelmente teremos as Euribors positivas já em 2023, quando esperava-se há uns meses, esperava-se que provavelmente só em 2024 é que elas ficariam positivas. Ou seja, todas as pessoas têm que se preparar para um impacto mais cedo do esperado da subida das taxas de juros. Perguntam, é muito substancial? Quer dizer, não, nós ainda estamos com dinheiro barato. Neste momento estamos com taxas negativas. O custo do dinheiro ir para zero continua a ser muito barata, mas acho que não nos podemos esquecer do nível de endividamento dos Estados, mesmo das famílias, e o facto de um aumento do spread, mesmo de negativo vá para zero, implica uma subida do spread quase de 0,5%. Por isso, as famílias também têm que começar a prevenir que 2023 poderemos ter Euribor a zero. Isto significa que as taxas de juros negativas em todo o mundo estão a diminuir. As obrigações que negociam com taxa negativa, que chegaram no ano 2000 a estar acima dos 18 bilhões de euros, 1.000 milhões de dólares
em obrigações negociadas, e o que é facto é que existia uma grande parte da dívida que estava em taxas de juros negativas, e realmente isto não é fácil comprar dívida onde ainda vamos perder dinheiro. O que se está a verificar nestas últimas semanas é uma diminuição abrupta destes montantes, porque as obrigações estão a cair, o preço das obrigações está a cair, e no último mês, tudo o que sejam obrigações soberanas, até as obrigações alemãs, no último mês e meio baixaram cerca de 5%. Por isso significa que não houve refúgio. Quando pensamos que as obrigações podem ser um ativo refúgio, numa transição de subida de taxas de juros, efetivamente existe um impacto inicial, é isso que estamos a assistir. Filipe, e quando tu olhas para estas taxas de juro negativas, como é que tu vês que isto possa vir a impactar o mercado, não só, mas também a afetar as famílias e as empresas? Bom, como o Pedro disse bem, enfim, mesmo subindo uma base muito baixa, a verdade é que famílias e empresas acomodaram-se, digamos, a esses juros muito baixos. Portanto, pode haver aqui alguma dificuldade em encaixar taxas de juros mais altas. Eu continuo a achar que as subidas a acontecerem serão de pequena dimensão. O BCE, inclusivamente, através de dois membros, destes últimos dias, estas últimas horas, na verdade, veio tentar colocar um bocadinho de água na fervura, porque também ficou um pouco assustado, se quisermos, com a reação do mercado às declarações após a reunião da semana passada. E, portanto, eu tenho aqui algumas dúvidas se o mercado estará a ir um bocadinho depressa demais ou não nas expectativas relativamente às taxas. De facto, há aqui vários instrumentos de política monetária. Por um lado, nós podemos ter a subida das taxas de juros, por exemplo, as taxas de juros de depósito, já temos falado sobre isto, mas podemos simplesmente cortar em liquidez excessiva e por aí termos uma correção das taxas de juros, desde os menos 0,5% da taxa de depósito até aos 0%, que são a verdadeira taxa de referência do Banco Central. Aquilo que me parece é que, em termos de absorção por parte do mercado, é que isto é uma ideia que primeiro se estranhou e que agora já se está a entranhar, isto é, já toda a gente está com a percepção de que os juros podem subir, que a inflação está alta e que vivemos num novo regime. E eu creio que isso faz, e creio que faz mesmo sentido pensar assim, ou seja, que as taxas de juros já bateram no fundo, que a inflação não vai ser tão transitória quanto isso. No entanto, eu continuo a ver o copo meio cheio. Não me parece que haja condições para subidas muito rápidas e pronunciadas dos juros. Agora, claro, quem estiver com as prestações, no caso do crédito à habitação, quem estiver com as prestações muito encostadas ao seu rendimento, naturalmente pode vir a ter problemas. Não é? Muito bem. E tivemos também aqui ontem a emissão da dívida pública portuguesa. Que dados é que são conhecidos e como é que correu? No fundo, Filipe, como é que correu esta emissão? Bom, esta foi o primeiro grande leilão deste ano de dívida pública portuguesa, ao nível das obrigações. Já se tinha emitido bilhetes do Tesouro, pronto, títulos de curto prazo, mas a emissão a 6 anos e meio, 9 anos e meio, foi a primeira vez este ano. E havia alguma curiosidade em perceber, face às condições, enfim, face a tudo aquilo que temos vindo a falar, como é que o leilão iria correr. Do ponto de vista da colocação, correu bem, isto é, houve maior procura do que a oferta de títulos, que se saiba, não houve qualquer tipo de problema, enfim, em colocar a dívida, não é por aí. Agora, há uma alteração sensível ao nível dos juros que foram, assim, que foram praticados, vamos chamar-lhe assim, nestas emissões. Recordo aqui à cábula, por exemplo, na emissão para outubro de 2028, que em 22 de setembro tinha sido colocada a menos 0,16%, portanto, a taxas negativas, agora foi colocada a 0,6%, portanto, quase 70 pontos base acima. E na emissão de 2031, que tinha sido colocada em novembro, portanto há muito pouco tempo atrás, a 0,31%, foi colocada agora acima de 1%, 1,008%, portanto também 70 pontos base. E portanto estamos aqui a falar de que o Estado português já está a pagar mais pelo seu endividamento. Há muitas perguntas sobre se isto é sustentável ou não, como é que Portugal vai conseguir coexistir com estes juros tão altos, quando tem uma dívida pública de cerca de 120% do PIB, líquida. E eu chamaria a atenção aqui para duas ou três coisas muito rapidamente.
A primeira coisa é que o custo médio da dívida portuguesa neste momento, ou seja, todo o estoque de dívida, todos os instrumentos de dívida, andam de 12. Ou seja, quando nós estamos a falar de uma subida, digamos, de uma taxa de juros de 1% a 10 anos, continuamos a falar numa taxa de juros mais baixa do que a média. Não é? Que significa, na prática, que ainda estamos a fazer baixar o custo médio de financiamento. Por outro lado, temos também que ver que há aqui um aspecto que ajuda Portugal. Nós estamos a falar de uma taxa de inflação esperada acima de 2% este ano e no futuro também. Estamos a falar de que o crescimento do PIB para este ano andará acima de 5%. E, portanto, se nós virmos que mesmo com um déficit de 3% projetado, déficit orçamental, nós teríamos uma posição mais agradável, porque quando falamos em crescimento do PIB, estamos a falar em PIB real. Se lhe juntarmos a inflação, quer dizer que vamos subir mais 7% em termos nominais. Ora, taxas de juros médias na casa dos 2% são perfeitamente, enfim, geríveis no contexto atual. Qual é o grande risco? E é por isso que se falou de Grécia e de Itália. Há aqui dois riscos. Por um lado, não se crescer, e o segundo, que é, quando as taxas de juros passam para patamares de 3, 4%, todas estas contas deixam de fazer sentido. E, portanto, esse é o grande risco, essa situação fugir ao controle. Mas, como ponto final, eu diria que o BCE também está atento a isto, é do seu interesse não gerar uma nova crise de dívida da zona euro, e já deu a entender que, caso haja disrupções nestes países, nas emissões destes países, poderá intervir para absorver essa dívida, até porque, por exemplo, no caso de Portugal, talvez não haja muita noção disto, mas quando se fala dos investidores internacionais e da dívida portuguesa, nós já só estamos a falar de 25% dos detentores da dívida portuguesa. Os outros 75% estão entre instituições portuguesas, entre os aforradores nacionais, entre o Banco de Portugal e o BCE. Portanto, o grau de dependência hoje do chamado mercado relativamente à dívida portuguesa é hoje bastante menor do que era em 2010, 2011. E tivemos também, e estamos em plena earning season, temos tido apresentações de resultados. Falamos desta semana, apesar dos resultados ainda terem sido na semana passada, de Amazon, porque quando os resultados saíram, o nosso Market to Market já tinha ido para o ar, não é? Saíram depois do nosso Market to Market. Pedro, resultados da Amazon, quais é que foram os números e surpreenderam o mercado, não é verdade? Sim, os números surpreenderam o mercado em termos de ganhos por ação, mas eu alerto que a receita esperada até foi mais baixa, a receita registada foi mais baixa do que se esperava. A empresa anunciou 137,4 bilhões, quando era esperado 137,6. Foi ali de 200 milhões. No entanto, o que é que o mercado está à espera? Andou a ver. É a questão houve um resultado extraordinário por via da venda da participação na Rivian, a empresa de veículos elétricos, mas depois o foco estava na cloud. Como é que o negócio da cloud estava a evoluir, e o que é facto é que aí houve uma surpresa, mais uma vez, e a AWS, que é o departamento da Amazon da cloud, registrou vendas de 17,8 mil milhões, quando era esperado 17,37. Isto demonstra a força, o crescimento dessa vertente de negócio. Como vimos também na Google e na Microsoft, existe uma tendência de maior utilização por parte das empresas. Mas o que fez disparar o preço da cotação da Amazon foi o facto de terem anunciado uma subida do preço do Amazon Prime de $119 para $139. Porque, como digo, as receitas em termos globais não foram espetaculares, mas o facto de a Amazon poder ter este poder de alterar os preços sem provavelmente perder clientes, ou seja, tem um poder de influenciar e de subir preço sem qualquer problema na procura pelos seus serviços, e isto realmente não há muitas empresas que consigam fazer isto. E se pensarmos que 119 para 139 é a volta de 14%, o que significa, se multiplicarmos por quase 150 milhões de americanos que utilizam o Amazon Prime, estamos a falar
numa perspectiva de subida de receitas muito superior. E depois acho que o mercado ficou um pouco contagiado com esse otimismo, porque vínhamos da semana passada da apresentação dos resultados da Meta, ou a empresa do Facebook, e que tinham sido negativos, e o Nasdaq tinha vindo a restar algumas perdas significativas, e o que é facto é que esta recuperação da Amazon veio dar um novo ímpeto às empresas tecnológicas, porque por um lado estão a apresentar bons resultados e por outro muitas delas conseguem subir preços e manter margens elevadas, mesmo no ambiente onde se pensava que provavelmente depois do efeito da pandemia e da abertura da economia que se pudesse haver uma desaceleração nestas empresas. E o que é facto é que não, isso também trouxe o Nasdaq outra vez, recuperou, teve um efeito da recuperação no Nasdaq, porque como digo, o sentimento estava um pouco negativo. E o facto é que estes resultados positivos foram interessantes. Houve outro pormenor que só foi conhecido no dia seguinte, que foi, no último mês e meio, a Amazon também anda a comprar ações próprias, o que é um factor que normalmente traz mais confiança aos investidores. E compraram mais de 1,3 mil milhões de dólares, mas o mais engraçado é que nos outros períodos que a Amazon também tem vindo comprar as ações, sucedem-se depois, nos meses posteriores, sucedem-se valorizações das empresas. Claro que rentabilidades passadas e o que se passou não quer dizer que se volte a verificar no futuro, mas é sempre uma maior confiança para os investidores. Filipe, surpreendeu-te aqui algum dado em concreto relativamente aos resultados da Amazon? Assim, há uma surpresa e uma confirmação. A confirmação é a importância dos web services. Às vezes pensa-se muito o que é isso da nuvem, a guardar coisas. Não é só isso. Quer dizer, nós estamos a falar de que a Amazon disponibiliza capacidade de processamento e servidores para que as empresas não tenham que ter essa própria infraestrutura. E não estamos só a falar de alojamento, estamos mesmo a falar de capacidade de cálculo, de transação. E esse era um negócio que é curioso, porque surgiu de uma forma relativamente marginal com a empresa. Portanto, a empresa precisava ter essa capacidade para suportar o seu negócio de compras e vendas online, mas depois apercebeu-se que havia ali uma oportunidade de gerar receita por essa via. E esse segmento está a disparar. Nós cada vez mais temos que perceber que a capacidade computacional dos nossos computadores vai começando a ser menos importante. O que é importante é que haja um bom browser e que depois todos os cálculos, se quisermos, todo o trabalho de processamento seja feito remotamente. E é nisso que a Amazon está a apostar e está a ganhar muito dinheiro. A surpresa vem mais ao nível dos negócios de publicidade. A Amazon também entrou neste negócio, ou seja, já não é só a Meta, Facebook, não é só a Google, também aqui a Amazon está nesse mercado, e os números já não são assim tão pequenos quanto isso. Estamos a falar de uma subida de 32% quarter on quarter, num negócio que já vale 9,7 mil milhões de dólares, ou seja, essencialmente metade daquilo que vale o Amazon Web Services. Portanto, aí surpreendeu um bocadinho, porque não estava à espera de ver essa dinâmica, o que prova uma coisa importantíssima relativamente a esta empresa, que é a sua enorme capacidade de diversificação e de estar sempre um passo à frente em tudo aquilo que são as possibilidades de ganhar dinheiro. E é por isso também que entraram nos carros elétricos. Nós ainda aqui em Portugal não ouvimos falar muito do Rivian, mas parece-me que é uma questão de tempo. E portanto mostra bem a força da empresa, e nesse sentido é uma confirmação da capacidade de inovação e de desenvolvimento de negócio desta Amazon. Muito bem, e esta semana ainda teremos aqui, vamos continuar aqui na divulgação dos resultados, tanto neste dia 10, Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris, Twitter. Para a semana também teremos mais empresas, Alibaba, Airbnb, ou seja, empresas que será interessante olharmos e avaliarmos. Dizer e aproveitar também a oportunidade para dizer que no dia 30 de Abril teremos o nosso programa Investidor em Ação, onde estarei com estes dois senhores, como também com outros fantásticos oradores. Portanto, se quer participar, vamos deixar aqui na descrição o link para garantir o seu bilhete. Vai ser a maior aula de finanças pessoais e investimentos alguma vez realizada em Portugal, portanto garanta já o seu lugar. E agora é tempo de Market Update.
para destaque esta semana temos uma empresa que divulgou os resultados e estão ainda muito fresquinhos, que é a Disney. Meus senhores, Disney revelou os seus resultados. Pedro, começava por ti. Que números é que vieram e que foram conhecidos ontem relativamente aos resultados da Disney? Bem, eu sei que gostas muito da Disney, por isso é um dia alegre, ou foi ontem um dia alegre para ti, mas a Disney também surpreendeu, adicionou mais de 12 milhões de subscritores, mas aqui a grande surpresa foram os parques. Os parques, a receita gerada nos parques mais do que duplicou, de 3,6 mil milhões de dólares esperado, foi 7,2. Em termos de resultados globais, também os ganhos por ação subiram para 1,06 contra 63 cêntimos esperado, ou seja, não foi bem o dobro, mas muito acima do esperado. A receita também foi quase 1.000 milhões acima do esperado, e depois algo que também está a surpreender é o total de subscritores do Disney Plus, que chegou quase a 130 milhões de pessoas quando era esperado 126. Se nos lembrarmos também dos números da Netflix há 2 semanas, se não estou em erro, a empresa na altura tinha desapontado em termos de crescimento, e aqui percebe-se que provavelmente a Disney será um dos competidores ferozes que está ou a roubar uma parte da cota de mercado da Netflix, mas há aqui uma luta que neste caso a Disney está até a ganhar. De referir também que não é só uma questão de receitas, mas também de lucro. A parte de parques, que o ano passado, também por conta dos parques estarem fechados, tinha apresentado um prejuízo de 100 milhões, este ano já registrou lucros na ordem de 2,5 mil milhões, ou seja, existe uma recuperação por praticamente todos os negócios da empresa, e por isso no pré-market está a subir 8%, e as perspectivas são bastante boas. Filipe, os resultados da Disney trouxeram-te alguma surpresa? Ficaste surpreendido aqui com estes números, não só dos parques, mas em termos globais? Não surpreendido, mas lá está, mais uma vez, como a Amazon, confirmações, pá, e que são boas para perceber que estamos a olhar para as coisas certas. Bom, os parques mais que duplicaram de receitas, e atenção, a empresa fala numa coisa curiosa, que 20% das receitas, vamos chamar normais dos parques, são de estrangeiros, nomeadamente o Parque da Flórida, e esses estrangeiros estão ainda ausentes, portanto há aqui uma margem grande de progressão na recuperação dessa receita. Agora, o que eu destacaria aqui seria efetivamente o tema dos conteúdos, não é? Ou seja, a Disney Plus tem o sucesso que tem porque tem os conteúdos que tem. É evidente que tem os conteúdos Disney, vamos chamar-lhe assim, mas tem também a Marvel, tem a Pixar, tem o Star Wars, tem a Nat Geo, portanto o National Geographic, portanto estamos a falar já de um catálogo absolutamente impressionante e que é muito atrativo para muita gente e que consolida uma forma diferente de ver televisão e de consumir entretenimento. Essa é uma das grandes tendências. E é curioso porque estamos a falar de players que estão a fazer completamente ultrapassar, fazer o bypass, se me permitem aqui o estrangeirismo, digamos, às empresas que antes agregavam os conteúdos, que eram os operadores de televisão. Portanto, há aqui uma alteração muito substancial. E gostava só de chamar a atenção para a evolução, para o carrossel que tem sido a ação Disney ao longo do tempo. Com a crise de 2009, a ação chegou a cotar a $15, passa para $200 em março de 2021, cai desde então até aos $130 em janeiro, portanto no mês passado, e agora já está perto dos 150, aliás vai provavelmente passar os 160 durante hoje, esta semana. Portanto está ainda longe dos máximos, nesse sentido pode-se considerar que há alguma atratividade, mas é uma ação que ao longo do tempo tem feito ciclos muito longos, e que, por exemplo, por comparação com a Amazon, tem tido um crescimento forte, mas que lá está, é mais cíclico, porque também está em mercados que são muito mais concorrenciais e em que, digamos, falhar uma curva nesta estrada pode ser complicado. Mas não há dúvida que neste momento o vento está todo a favor da Disney, tem os conteúdos mais apelativos até do ponto de vista geracional e portanto, são bons resultados, claro.
deixar uma nota, porque o Pedro fez uma provocação, porque sabe que que é um título e que é uma empresa que eu acho que é interessante do ponto de vista da análise até, porque muitas vezes olha-se para a Disney só e apenas... Durante algum tempo muita gente se calhar olhou com o posicionamento apenas dos parques, não é? E quando houve o posicionamento da Disney Plus, poucos achavam que seria, porque estamos a falar desse catálogo, sim, que não é só para crianças. Eu acho que houve aqui no início um estigma e de facto todo este lado fantástico é transversal, não é apenas para jovens e para crianças, e poucos achavam que se calhar ameaçasse uma Netflix que já estava bem posicionada, outros players como a HBO, uma Amazon Prime, e a Disney a mostrar que veio para ficar, que veio para ter uma palavra a dizer e que o negócio é um negócio já significativo. A área dos conteúdos, a área de mídia, é já uma componente significativa nos resultados da empresa e será interessante acompanhar esta evolução. Muito bem, agora é tempo do nosso consultório. E como sempre dizer a quem chega agora e nos está a ver que pode deixar a sua questão, vai encontrar um link aqui na descrição do vídeo onde pode carregar e envia-nos a sua questão para nós respondermos aqui no nosso consultório. Então vamos começar aqui pela primeira questão, que chega-nos da Kátia Batista. Obrigada desde já pelos conteúdos e promoção de literacia financeira. Muito obrigada, Kátia. Com a subida progressiva das taxas de juros, qual é o movimento expectável a nível das obrigações? Normalmente utilizadas como ativo defensivo numa carteira de investimento, poderá fazer sentido aumentar a exposição face à instabilidade do mercado? Pedro, o que é que temos a dizer à Kátia? Kátia, existem aqui duas questões na sua questão, se me permite, que é a primeira, a subida das taxas de juro normalmente tem um efeito contrário às obrigações, ou seja, o preço das obrigações cai. E cai porque o cupão normalmente já é fixo e por isso as taxas de juros sobem, existe um ajustamento no preço. E o que temos vindo a assistir no último mês e meio, mais ou menos, é uma descida mais íngreme do preço das obrigações, e porque as taxas de juros e as perspectivas de subida, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, são de subidas sustentadas nas taxas de juros. Por isso existe aqui um movimento de correção. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem comprou obrigações nos últimos meses está a perder dinheiro. Por isso, cuidado com, às vezes, comprar obrigações que se entende que é a segunda parte da questão, que é como é que se torna um portfólio mais equilibrado, mais defensivo. Costuma ser com obrigações, mas se o mercado estiver estável. Nestas mudanças de ciclos, o que é facto é que podemos ter aqui algumas alterações e correções no mercado de obrigações. O que é que está a acontecer muito no mercado? As empresas ou os portfólios os gestores estão a aumentar a posição em empresas value, de valor, e essas sim estão a ter uma melhor performance até que as obrigações. Por isso, cuidado nestes movimentos de inversão. Provavelmente as obrigações vão ser um ativo interessante, mas se calhar dar-lhe mais 2 ou 3 meses para o mercado ajustar a subida de taxas de juros. Muito bem. Vamos então à próxima questão, que chega-nos do Paulo Salgado. Quando queremos avaliar a proporção de ativos na nossa carteira, ações versus obrigações, devemos usar o valor da compra ou o valor atual de cada um com ganhos e perdas? Obrigado. Filipe, como é que o Paulo deve fazer esta avaliação? Bom, na minha opinião, deve usar o valor atual. Nós, quando estamos a fazer contas a dinheiro, queremos falar de realidades e não de ficção. E depois de ter comprado um título, que convém já agora guardar registros dos preços de compra, porque também são importantes para as nossas estratégias. Não é isso que está em causa, não é para ignorar os preços de compra. Mas quando estamos a avaliar o valor de uma carteira, temos que avaliar com o seu valor de liquidação. Ou seja, temos que avaliar com aquilo que ela vale em cada momento, porque isso é que é a realidade. E, por consequência, se estamos a fazer contas às proporções,
também devemos utilizar o valor real. Vamos imaginar, por exemplo, que partimos de um 50-50, 50% em obrigações, 50% em ações, e a componente acionista correu-nos muito bem e duplicou de valor. É evidente que se eu quiser continuar a manter a proporção de 50-50, vou ter que alienar ações de maneira a repor esse rácio. Portanto, aquilo que me parece que faz sentido é usar sempre os valores atuais. Muito bem, e foram estes as questões que chegaram, já sabe que pode enviar então as suas questões, e foram estes os temas. Hoje falámos aqui de vários temas, já sabe, deixa aqui os seus comentários, deixe também aqui o seu gosto e subscreva o canal para ser notificado quando forem publicados vídeos, meus senhores. Para a semana voltamos então com mais temas da atualidade económica e financeira. Seguramente, há sempre mais novidades. Obrigado, boa para semana. A semana. É isso, uma boa semana para todos. Até breve. Adeus.